Se você está aqui, eu te agradeço de coração, especialmente dessa vez, porque eu sei que esse vídeo ele não é muito chamativo, não é um personagem muito conhecido, não é uma pauta que esteja surfando em qualquer onda dos algoritmos. Mas eu acho muito importante falar sobre esse personagem, que é um dos mais fascinantes que eu já conheci e tive o prazer de conhecer no futebol. O Juanma Lillo, Juan Manuel Lillo, é um cara, é um estudioso do futebol, é um peregrino do futebol, é o mundo, a pluralidade dentro de uma mente que alimenta tantas outras mentes brilhantes. Não é à toa que Pep Guardiola, sempre que possível, ele quer estar como unha e carne com o Juanma Lillo, que está nesse momento na segunda passagem dele como auxiliar do Guardiola, só no Manchester City, tá? Antes de falar um pouco mais sobre o Juanma Lillo, eu queria trazer essa declaração, que eu vou repetir, tá? Eu vou colocar essa declaração de novo no vídeo mais pra frente, porque eu acho ela muito impactante. Mas é porque eu quero que você entenda a profundidade de pensamento do personagem que eu tô trazendo aqui e quais as lições que essa fala pode trazer. E essa pergunta eu tive o prazer de fazer para o Lillo no ano passado. Hola, Juan, encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar. Hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Dos toques. Y a dos toques hay que jugar la jugada que es a dos toques. Y a tres la que es a tres. Y a cinco la que es a cinco. Y a uno la que es a uno. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. ¿Cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un poco, ¿no? Lo mismo también, ¿no? No es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. Claro. Daqui a pouco eu vou entrar nos pormenores de como eu interpreto essa resposta e quais lições a gente pode tirar. Mas esse rapaz, ele começou a treinar um clube aos 16 anos de idade. Ele já passou por dezenas de países. Ele já bebeu de diversas culturas de futebol. E ele se rotula parcialmente como um pai arrependido nesse artigo que ele escreveu na época da Copa do Mundo de 2022 para o ótimo site The Athletic, por conta disso que ele chama de dois toquismo. Você achar que porque o Barcelona do Guardiola jogava daquela maneira, o mundo todo tem que jogar, e que não existam jogadas para 2, 3, 4, 5 toques. É isso que ele fala, gente. Isso precisa ser, por isso que eu coloco na capa desse vídeo a seleção brasileira como a seleção brasileira, não só, o futebol brasileiro com o escudo da CBF, porque a gente precisa entender isso na formação dos nossos jogadores, pelo amor de Deus. Eu acho que tem vários pontos que a gente se equivoca na formação de jogadores do que eu vejo de longe, tá? Se eu estiver errado e você trabalhe com isso, por favor, me corrija.
e se eu tiver certo ou próximo de uma opinião verdadeira, por favor, reforce para eu entender melhor. Um dos pontos mais flagrantes é a mania de transformar todo mundo em ponta, né? Todo mundo tem que dar um passo para frente. Se você é um bom lateral, vira ponta. Se você é um meia, vira ponta. Se você é volante, vira meia. E aí a gente vai perdendo, por exemplo, laterais. A gente vai perdendo, por exemplo, meias centrais, né? O dono do meio campo, uma figura que a gente não forma mais. Só que, para além disso, há algo muito europeu e que a gente, infelizmente, está trazendo já há algum tempo para o futebol brasileiro, que é essa mania de associar qualidade de jogo a jogo rápido. E eu sei que eu estou falando da posição de quem cobra a Premier League. Jogo rápido é uma delícia quando ele tem que ser rápido. Se você consegue pausar o jogo, esse é um valor raríssimo. Veja Pep Guardiola toda vez que ele fala de Phil Foden como meio-campista. Ele precisa aprender o poder da pausa. E isso é algo que, torça o nariz você ou não para o Guardiola, ele é uma resistência. Agora, há algo no guardiolismo, ou seja, no que entenderam e copiaram do Guardiola, que se aproxima desse conceito que o Juan Malilo se sente parte responsável, por isso ele é um pai arrependido, que é de não entender o subtexto das jogadas, a subjetividade do futebol. Tudo tem que ser de primeira? Tudo tem que ser de segunda? Por que não de terceira, de quarta, de quinta? Por que não ter pausa? E isso vai transformando o futebol no Fordismo, né? Numa linha de fábrica. Tem um outro trecho desse artigo do Lilo que ele fala: se hoje você colocar a TV no preto e branco, você não sabe se de um lado está jogando a seleção brasileira ou se o de outro está jogando a seleção de Camarões, ou se você inverter, você não sabe quem é quem, porque está todo mundo querendo fazer a mesma coisa, ou quase todo mundo. E isso é verdade, e isso é uma tristeza, e isso é algo que quem criou o problema está tentando pensar em soluções, ou pelo menos está reconhecendo esse processo que vitimou também a seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto importante aqui. A seleção brasileira é vítima desse processo, porque achou, em algum momento da história, que o correto era isso. E não tentar pegar um pouco disso e misturar com... A gente é tão bom nisso, né, cara? De misturar diversas culturas, diversos povos, diversas ideias, porque quase que abandonamos o nosso instinto, a nossa escola. Temos além do instinto, né? Porque não é uma coisa apenas natural, é algo estudado, desenvolvido por mentes pensantes do futebol brasileiro, na formação do futebol e na formação do futebol brasileiro, que fez com que a gente virasse uma potência, que fez com que a gente virasse quase que um sinônimo da palavra futebol. E a gente perdeu isso. A gente perdeu isso. Imagina, vai falar com alguém de 20 anos que o Brasil é o país do futebol? Que a seleção brasileira é sinônimo de encanto? Enfim, eu acho que a vocação do encanto passa um pouco por abrir mão dessa questão que eu coloco de novo, dessa resposta brilhante de Juan Malilo. Hola, Juan, encantado. Gracias. Has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar, hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual
que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar 2 toques. 2 toques. Y a 2 toques hay que jugar la jugada que es a 2 toques. Y a 3 la que es a 3. Y a 5 la que es a 5. Y a 1 la que es a 1. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso por desgracia, ha ido pasando y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase, se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta, curiosamente, la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un poco, ¿no? Lo mismo también, ¿no? No es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. Claro. Cara, eu fico maluco com essa resposta. Eu juro que eu adoro muito, 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 muito. E não é porque eu fiz a pergunta, tá? Mas eu adoro também o fato que fui eu que fiz a pergunta e eu vou emoldurar isso para minha vida. Quando ele termina dizendo que a gente quer que pessoas cumpram ordens e sigam missões, e depois a gente reclama da falta de iniciativa no processo educativo de sociedade, quantas camadas tem isso, gente? Quantas discussões a gente pode começar dessa frase, de uma resposta de 1 minuto, 1 minuto e meio, um trecho de 10 segundos dá papo para semestres de um estudo universitário, ou sei lá, 15 engradados de cerveja, se a gente quiser conversar no bar. É muito, muito forte, cara. Eu acho essa resposta, ela deveria ser destrinchada, ela deveria ser estudada, ela deveria ser debatida nos centros de formação do futebol brasileiro. Em qualquer lugar. Mas do futebol brasileiro, porque eu tô aqui querendo que a seleção brasileira volte a cumprir o que eu sinto e me orgulho de achar que a gente tem essa vocação do encanto, cara. Tem muitos cacos aqui dessa resposta que são muito bonitos. São muito bonitos, cara. Se a gente coloca todo mundo na mesma caixa, as pessoas vão ser tão similares que a gente vai sentir falta de diferente. Isso não fala do futebol em si, cara? Enfim, cara, por favor, debatam aqui. Debata se você quiser debater. Passa esse vídeo para quem você acha que vai se interessar por esse tema. Esse vídeo aqui, ele não se fecha em si mesmo. Esse vídeo aqui é uma convocação para um debate. Que seja no seu grupo com seus amigos. De WhatsApp, mas de preferência pessoal, que enfim, viva o encontro pessoal. Mas que a gente debata sobre isso mais. Porque nessa resposta tem muitas chaves que talvez nem eu esteja conseguindo interpretar, mesmo tendo ouvido essa resposta dezenas de vezes nesse último ano, desde que eu tive a chance de perguntar para o Lilo, que é uma figura zero afeita aos holofotes. Ele só estava nessa entrevista coletiva porque o Guardiola tinha ido operar as costas em Barcelona. Então o auxiliar Lilo foi lá numa entrevista coletiva pré-jogo e eu estava guardando essa pergunta para a primeira vez na vida que eu pudesse entrevistar o Lilo. E essa foi a vez que eu entrevistei o Lilo. Espero que você tenha gostado do vídeo.